Olá, pessoal, começando mais um bate-papo de 15 minutos aqui para você. Hoje, o assunto é identificando o seu mindset. Falamos sobre isso na terça-feira passada. Falamos sobre mindset, né? Como, não me lembro exatamente o tema, mas nós falamos muito sobre o assunto, que essa semana tudo é mindset, né? Mas como desenvolver, eu acho que era um mindset vencedor, exatamente, era isso. E hoje nós vamos falar sobre como você identificar qual é o mindset que você tem, tá? E na semana passada eu falei, inclusive, sobre o mindset de crescimento, que é esse mindset que nos leva a ter sucesso nas nossas realizações, nas coisas que nós queremos conquistar. E a outra pessoa que não tem esse mindset vencedor, normalmente é porque ela tem um mindset fixo, ela não consegue modificar esse modelo mental, né? Falei também sobre mindset, que é uma configuração mental, é o seu modelo mental, é como o teu cérebro funciona para tudo, seguindo um padrão previamente já construído, não é nem determinado, mas previamente construído por você. Então, dá uma olhada na live da terça-feira passada, de 40 minutos, que ficou bem interessante. Nós falamos bastante sobre como você desenvolver esse mindset vencedor. E hoje nós vamos trazer aqui uma avaliação, digamos assim, para que você identifique se o seu mindset ele já é um mindset de crescimento, um mindset vencedor, ou se ele é um mindset fixo, ok? Muito bem. Lembrando, aqui fazendo uma breve recapitulação para quem não viu a live da terça-feira passada, cismei que é a semana passada, né? Mas foi nessa terça-feira. Normalmente, a pessoa que ela tem um mindset de crescimento, o modelo mental dela não é tão rígido, digamos assim. Ele é adaptável às circunstâncias. Essa pessoa que tem um mindset de crescimento, ela identifica as dificuldades como uma possibilidade de aprendizado e não como algo que vá impedir ela de seguir adiante. E já a pessoa que tem um mindset fixo, não. Mas antes de eu já ir dizendo, né, para você identificar, dando a dica aqui para você identificar se o seu mindset é de crescimento ou é um mindset fixo, eu vou fazer a você 4 perguntas que eu deixei listadas aqui para não esquecer e para você identificar qual é o seu mindset. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu vou fazer para você é: você, quando recebe críticas profissionais, você leva isso para o lado pessoal? Então, quando alguém do teu trabalho te critica em relação ao que você está fazendo, ok? Você entende como aquilo sendo uma ofensa a você? Ou será que você simplesmente entende que ele só está te orientando, te dando uma dica de que aquilo não está muito bom que você está fazendo e que você talvez poderia fazer melhor? E que aquilo pode ficar totalmente restrito ao teu trabalho, sem dizer a forma como você faz o seu trabalho, sem dizer respeito exatamente a você. Então, como você reagiria, vou repetir, a uma crítica profissional? Você leva para o lado pessoal? Então pense aí, responda sim ou não e vamos para a segunda pergunta. Você fica ansioso com feedbacks e acaba frustrado quando eles são negativos? Hoje em dia existe toda uma cultura do feedback, né? Isso não era muito utilizado no passado. Aliás, no passado era até falta de educação você dizer para o outro o que você acha a respeito dele. Claro que existem formas diferentes de você dar um feedback, né? Inclusive uma forma até mais adequada de você dar um feedback. Você nunca vai dar um feedback no momento em que você está recebendo uma orientação ou um comando ou qualquer coisa assim, né? Então vamos supor, alguém fala para você de um jeito que você não gostou, aí você na hora fala assim: fulano, eu vou te dar um feedback, eu não achei legal a forma como você tá falando comigo.
Não é exatamente nesse momento que você vai dar o feedback. Então, o feedback, ele não é no momento em que a coisa em si acontece, porque normalmente, nesse momento, os ânimos estão um pouquinho alterados. Então, se alguém está falando alguma coisa com você, ouça, absorva, filtre e depois escolha como você quer utilizar ou não aquilo na sua vida. Se aquilo não caiu bem para você, num outro momento, onde não está mais em jogo aquele assunto, chegue para o fulano, numa boa. Fulano, posso te dar um feedback? Aquele dia que você falou assim, assim, assim comigo, não achei legal que você agiu assim, que você agiu assado, que você falou nesse tom. Eu iria ficar mais feliz se você falasse dessa forma. Eu acho que ia fluir melhor o trabalho se você falasse dessa forma. Então, no momento em que os ânimos estão mais calmos, né, que a pessoa não está te vendo como uma ameaça, naquele momento é o momento de você dar o feedback, não na hora em que os ânimos podem estar ali à flor da pele. Então, lembre que você vai ouvir e depois você vai dar o feedback. Mas voltando aqui à pergunta, a pergunta era, para você identificar o seu mindset, era se você fica ansioso com os feedbacks quando eles, e acaba frustrado quando eles são negativos. Então, se você vai receber um feedback de alguém te chama para te dar um feedback, isso normalmente acontece em locais de trabalho, enrolou a língua, mas às vezes na família também. Só que a família ela não tem muito tato para dar feedback, né? Mas em locais de trabalho, normalmente você vai ser chamado para um feedback em um momento ou outro. E aí, como é que você alimenta essa expectativa? Será que você fica frustrado porque aquilo foi negativo? Como é que você reage? Será que você reage numa boa? Então pense aí. Depois, outra pergunta. São 4 perguntas que eu vou te fazer para você identificar seu mindset. Prefere não arriscar em situações desafiadoras com medo de falhar? Então, é melhor não arriscar, né? Não trocar o certo pelo duvidoso. Você é desse tipo? Você normalmente não se arrisca porque prefere ter uma pomba na mão do que 2 voando? Claro que há um limite aí. É claro que não quer dizer que a gente vai sair arriscando para tudo na vida e de uma forma pouco segura, né? É importante você saber o tamanho do passo que você está dando, se sua perna vai alcançar até onde você quer. Mas uma vez que você fez essa conta rápida e percebeu que dá para encarar, dá para você ir dar esse passo, você é do tipo que vai, compra ali o risco ou não? Então pense aí, a resposta é sim ou não. Depois, a última pergunta é: você sente insegurança quando percebe a evolução de pessoas próximas? Quando você vê que pessoas próximas a você estão dando certo, você se sente ligeiramente ameaçado ou ameaçada? Poxa, se aquela pessoa está dando certo, isso significa que ela é boa e eu não. Eu não tenho tanta competência. Então, vou repetir as 4 perguntas, tá? Você recebe críticas profissionais de uma forma pessoal? Você fica ansioso com feedbacks e acaba muito frustrado quando eles são negativos? Você prefere não arriscar em situações desafiadoras com medo de falhar? Sente segurança quando percebe a evolução de pessoas próximas? Então, se a sua resposta foi sim para algumas dessas perguntas, mesmo que sejam algumas dessas perguntas, você tem um mindset fixo. O que é um mindset fixo? Você é difícil de se adaptar a novas circunstâncias. Você tem uma resistência a mudanças, ok? De uma maneira bem clara é isso. Você tem uma resistência maior a mudanças. Sabe aquela coisa? Quando você vê o outro ousando ali do teu lado, realizando, conquistando aquilo, te dá um incômodo, porque você não quer se mexer, você quer ficar ali no seu cantinho, fazendo as coisas como você sempre fez, você não quer que ninguém te perceba, que ninguém veja que você existe, e agora que aquela pessoa ali do teu lado tá fazendo, tá realizando, tá acontecendo, caramba, vou ter que fazer também, porque senão eu vou ficar para trás.
E aí você entra numa crise existencial, porque você não gostaria de fazer, às vezes se sente obrigado a fazer por uma questão de trabalho, de desenvolvimento pessoal ou de desenvolvimento profissional, e aquilo te traz um desconforto. Isso é um mindset fixo. Quando você se sente ameaçado pelas coisas que mudam ao redor, ou quando você precisa aprender uma tecnologia nova, com essa mudança tecnológica constantemente, né? Toda hora, tudo mudando tecnologicamente falando, né? E de outras formas também, né? Mas você sempre tem que aprender algo novo, uma tecnologia nova, para poder estar atualizado, para poder estar interagindo com o mundo da melhor forma. Isso te incomoda? Você tem um mindset fixo. Então, a pessoa que não tem um mindset fixo, provavelmente ela diria não para todas essas perguntas. Para cada uma dessas perguntas que eu fiz aqui, ela não vai se incomodar com os feedbacks, mesmo que eles sejam negativos, não vai se sentir ameaçada pela evolução das pessoas que estão ali do lado dela, ela não vai ficar, não vai se sentir atacada diretamente quando receber uma crítica pessoal, uma crítica profissional, e ela vai se arriscar em situações desafiadoras e, se falhar, pelo menos valeu a tentativa. Então, a pessoa que tem um mindset de crescimento, ela não se limita e ela não permite que a opinião dos outros impeça ela de seguir adiante, tá? A pessoa que tem um mindset fixo já é o contrário. Ela vai arrumar um monte de desculpas para não sair do lugar. E a opinião dos outros a incomoda profundamente. Principalmente se for uma opinião, uma crítica que aponte pontos negativos ou falhas na personalidade que ela precise modificar. Eu espero que você tenha gostado do assunto. E eu tenho 2 exemplos para dar para vocês que são muito interessantes, coisas que aconteceram comigo, tá? E aí eu quero que você me diga como é que você reagiria no meu lugar. Quando eu resolvi me dedicar ao The Rose Method, né? Temos a escola, que eu estou aqui nela há 18 anos, e eu era publicitária, eu trabalhava numa agência de publicidade, na parte de artes. E quando apareceu essa oportunidade de eu seguir essa carreira, eu pensei, bom, ou eu largo tudo que eu conquistei até aqui e me jogo nessa nova carreira, ou eu vou ficar aqui para o resto da minha vida. Então, lembre que da pergunta, sente insegurança, na verdade, prefere não arriscar em situações desafiadoras com medo de falhar? Será que você, nesse momento que você poderia fazer uma mudança de carreira, estou perguntando você, talvez você esteja se questionando em mudar, né? Você arriscaria com tudo? Claro que com margem de segurança, ok? Então, eu tinha um respaldo financeiro que me permitia sobreviver por 1 ano, se as coisas dessem errado, mas era só 1 ano, tá? Então, não era louca, não era assim, não vou durar nem 2 meses se der errado. Não, eu tinha uma condição que me permitiu ensaiar por 1 ano essa mudança, né? Me experimentar. Então, você, se tivesse que fazer uma mudança de carreira agora, e se você avaliasse que você conseguiria sobreviver mais ou menos por 1 ano, você ia se arriscar? Você ia largar tudo que você tinha conquistado até então para se dedicar a uma nova carreira, a conhecer pessoas diferentes, a estar em um grupo diferente? Você faria isso? Então, preste atenção, isso é uma forma de você se perceber o mindset que você tem. Se você tem um mindset de crescimento, que você não tem medo das mudanças, ou se só a possibilidade de largar tudo que você conquistou até aqui, se arriscar em algo desconhecido, te paralisa. Então, vale a pena você pensar nisso. Vou te dar um outro exemplo que aconteceu comigo também. Logo que eu comecei a trabalhar no The Rose Method, existia uma forma de feedbacks que era muito engraçado, né? O The Rose, ele tá sempre à frente do tempo dele. E a gente já tinha essa cultura do feedback há 20 e tantos anos atrás.
E eu me lembro que esse feedback era assim, eles juntavam um grupo de instrutores mais antigos, de professores mais antigos, para dar o feedback para o mais novo que tivesse ali pisando na bola. E aí foi muito engraçado, porque quando eu entrei, eu estava muito acostumada a liderar, a direcionar. Eu já comentei aqui com vocês que eu tenho um passado negro, né? Eu tinha fama de ser muito autoritária, né? De já sair direcionando tudo, atropelando as pessoas. Mas no meu ponto de vista, eu estava sendo super legal. Eu nunca quis direcionar nada para ninguém no sentido de ofender a pessoa ou fazer com que a pessoa se sentisse agredida. Era simplesmente uma forma de ser mais prática. Minha cabeça ela era muito prática. Mas isso não caía bem, né? Principalmente para um líder. E eu me lembro que quando eu entrei, já estava há uns 2 anos no The Rose Method, eu comecei a perceber um zum de reclamação, assim, sobre a minha pessoa. E eu falei, por que essas pessoas não chegam para mim e falam, né? Eu não tinha problema de receber feedback, porque eu sempre imaginei que o feedback, positivo ou negativo, ele iria me ajudar a ser uma pessoa melhor, né? Como é que eu vou mudar algo que eu não sei que está errado, né? Então eu preciso saber o que está errado para modificar. E nós nem sempre sabemos o que nós estamos fazendo que não está legal. E aí foi muito engraçado porque eu percebi que algumas pessoas estavam incomodadas com a minha atitude, mas ninguém falava nada e eu não conseguia fazer o approach ali necessário para que a pessoa falasse naquela época. Eu ainda estava muito crua dentro da cultura do The Rose Method. E aí eu pedi para o próprio The Rose e esse grupo de professores que faziam esse feedback e falei assim para eles. Eu queria que vocês pudessem se juntar, porque eles faziam tipo um conselho, né? Para me dar feedback, mas normalmente não era o instrutor que pedia, eram eles que diziam chamavam fulano para dar uns feedbacks. Só que ninguém me chamou. E eu tava sentindo que eu tava precisando de uma luz no fim do túnel, né? Alguma coisa tava fazendo errado, mas ninguém me dizia o que era. E aí eu cheguei pro The Rose e falei isso. Eu queria que você me chamasse para dar feedback. Pode ser? Aí ele, tudo bem, vou juntar o grupo de professores e a gente vai te dar os feedbacks. E eu vi de boa ali, claro que nem é sempre agradável quando vem alguma coisa que você não gostaria de ouvir a respeito da sua atitude, mas foi excelente, porque eu tinha acabado de entrar no grupo e eu precisava me adaptar melhor ao grupo, me encaixar melhor ao grupo. Eu estava acostumada com outro grupo, né, profissional, com outra cultura, com uma outra forma de interação em termos de relacionamentos profissionais, pessoais. Então, esse feedback foi fundamental para que eu rapidamente identificasse o que eu estava fazendo que não estava sendo agradável aos outros, que estava atrapalhando o meu sucesso profissional e fizesse a correção. Então, a gente não tem que levar as coisas para o lado pessoal, porque se eu fico reclamando, falou assim comigo, que o fulano foi grosso, que o fulano foi duro, cara, eu não ganho nada com isso, eu não resolvo nada com isso, eu não tenho sucesso nenhum com isso. A única coisa que eu consigo gerar de resultado é se eu pego essas informações e me pergunto, bom, como é que eu posso fazer melhor daqui para frente? Então, isso é um mindset de crescimento. É você estar voltado, parar do mimimi, né? Não ficar preso no mimimi, olhar para frente e pensar, bom, tá bom, então o que eu faço com isso? Para onde que eu vou? Como é que eu soluciono isso? Fulano falou comigo de um jeito que eu não gostei, tudo bem, ele deve ter dormido mal essa noite, mas vamos lá, vamos absorver as informações e tentar fazer dos limões, uma limonada. Então, essa é a dica que eu dou para vocês e lembrem, revejam essa live e tentem responder com bastante atenção essas 4 perguntas que eu deixei aqui para você. Com certeza você vai identificar muito bem qual é o seu mindset, ok? Espero que vocês tenham curtido. Se você está assistindo depois, não está assistindo ao vivo, lembre de curtir aqui, salva para ver esse conteúdo depois, compartilhe com seus amigos, porque com certeza é um conteúdo que pode ajudar, tá bom? Nos vemos no sábado falando um pouquinho mais sobre mindset.